Nós te cantamos e aclamamos, Maria. Nós te louvamos e bendizemos, Maria. Nós te cantamos e aclamamos, Maria. Nós te louvamos e bendizemos, Maria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos aqui presentes neste recinto do santuário, ou que acompanhais a transmissão desta celebração, a celebração do envio do Espírito Santo, do Pentecostes, que hoje aqui nos reúne, é o culminar de todo o tempo festivo da Páscoa, porque o Espírito Santo é o grande dom que o Senhor ressuscitado concede aos seus discípulos. O grande dom de Cristo ressuscitado a cada um de nós, cristãos. Jesus tinha prometido aos seus discípulos enviar-lhes o Espírito, com a garantia de que esse Espírito os impeliria à missão confiada pelo Mestre. Jesus muitas vezes disse aos discípulos: sois enviados, envio-vos, ide. E no entanto diz-lhes: mas é o Espírito que vos guiará, que vos dará as palavras, que vos impelirá à missão. E é isso que acontece no Pentecostes. O Pentecostes é o cumprimento dessa promessa. E por isso é a partir desse momento que os apóstolos partem. Deixam de estar fechados, escondidos. Saem a anunciar a boa nova, como Jesus lhes tinha mandado. Escutámo-lo na primeira leitura. Aqueles que antes estavam fechados em casa com medo, agora saem, por ação do Espírito, a anunciar Jesus Cristo.
a testemunhá-lo, a levar a todos não apenas a mensagem de Jesus, mas também a sua presença viva de ressuscitado. E celebrar o Pentecostes é celebrar o envio do Espírito, mas também o início da Igreja, o início da sua missão. Esta dimensão de testemunho que está no cerne do nosso ser cristãos. Ora, hoje convém sublinhar que o Pentecostes não é um acontecimento do passado. Que nós não celebramos o Pentecostes simplesmente para recordar alguma coisa que aconteceu há cerca de 2000 anos. Não é algo do passado, é algo do presente, da nossa própria vida. Porque o Espírito Santo que transformou os apóstolos e os impeliu à missão, transforma-nos também a nós. Porquê? Porque também nós recebemos este dom do Espírito. Como os apóstolos, também nós recebemos o Espírito Santo. Também nós experimentamos o Pentecostes. Talvez nos falte consciência disso. Mas a verdade é que este dom nós já o recebemos. Recebemos o Espírito Santo no batismo. Cada um de nós, quando foi batizado, recebeu o Espírito Santo. E foi isso que quisemos evocar no início desta celebração, através da aspersão da água. Pelo batismo, nós recebemos o Espírito Santo. Recebemos o Espírito Santo na confirmação ou na crisma que recebemos. Recebemos o Espírito Santo sempre que participamos na Eucaristia, porque de facto é o Espírito que é o vínculo que nos une e que forma a Assembleia. É por sua ação que a palavra de Deus proclamada se torna viva e fonte de vida para todos nós, Assembleia reunida. É por ação do Espírito Santo que Cristo se torna presente pela transformação dos dons do pão e do vinho no seu corpo e sangue na Eucaristia. É o mesmo Espírito que é invocado na Eucaristia sobre nós, Assembleia reunida, para que vivamos esta comunhão celebrada na Eucaristia. Nós recebemos o Espírito Santo. O Pentecostes para nós não é um acontecimento de há cerca de 2000 anos. É a experiência da nossa própria vida. Talvez muitas vezes nos falte a consciência disso. É que também nós, sobre nós foi invocado o Espírito de Deus e também nós o recebemos. Ele está na nossa vida. E quando somos dóceis à sua ação, então damos-lhe espaço para que ele se manifeste. Ora, se também nós recebemos o Espírito Santo, isto significa que também a nós é confiada a missão de anunciar Jesus Cristo, de o mostrar presente nas nossas vidas, de o mostrar presente no nosso mundo. Como os apóstolos, também nós somos desafiados a vencer o medo que nos fecha em nós, para testemunharmos Jesus a quem seguimos, de quem somos discípulos, de quem trazemos o nome. Apresentamos-nos como cristãos, trazemos o nome de Cristo. Somos, por isso, desafiados a testemunhá-lo por ação do Espírito Santo. E quer a primeira leitura, quer o Evangelho, destacavam alguns aspectos deste testemunho, deste anúncio que nós somos convidados a fazer do Senhor Jesus. A segunda leitura recordava-nos um aspecto muito concreto. São Paulo dizia-nos que nós recebemos o Espírito Santo para estarmos ao serviço uns dos outros, para procurarmos o bem comum, mais do que o nosso próprio interesse. São Paulo assegurava-nos
que em cada um de nós se manifestam os dons do Espírito para o bem comum. Foi isso que escutámos na segunda leitura. E aqui se encontra um dos mais importantes testemunhos de Jesus Cristo que o Espírito Santo nos impele a dar. O testemunho de amor, de caridade, de preocupação pelos outros, pelo bem comum, de disponibilidade para o serviço. O Espírito Santo impele-nos sempre a sairmos de nós próprios, dos nossos interesses mesquinhos. O amor, a caridade, é o primeiro dos frutos do Espírito Santo na nossa vida. Se queremos um sinal para sabermos até que ponto é que somos dóceis à ação do Espírito em nós, é que deixamos que o Espírito Santo trabalhe em nós, este é um aspecto fundamental. Vermos até que ponto é que vivemos este amor, esta caridade. Este é o mais credível testemunho cristão, o mais significativo sinal de que nos deixamos conduzir pelo Espírito de Deus que recebemos. Por outro lado, no Evangelho escutávamos Jesus dizer aos apóstolos: a paz esteja convosco. E depois de repetir a paz esteja convosco, Jesus acrescentou: recebei o Espírito Santo. Também a paz é fruto do Espírito Santo em nós. Não há paz sem a ação do Espírito de Deus. Só sendo dóceis à ação do Espírito, podemos alcançar a paz e podemos construir paz à nossa volta. Nós acreditamos que o Espírito Santo transforma o mundo, mas transforma-o através de nós. Transforma-o através da nossa docilidade à sua ação. Se nós recebemos o Espírito de Deus, foi para vivermos o amor, a caridade, o serviço aos outros para o bem comum, foi para construirmos a paz à nossa volta, apenas para dar 2 exemplos dos frutos do Espírito Santo em nós. No Pentecostes, também Maria esteve presente. Pouco depois da sua peregrinação a este santuário e fazendo explícita referência à vinda a Fátima, o Papa Bento XVI dizia: não há Pentecostes sem a Virgem Maria. Foi assim no início, no cenáculo, e é sempre assim em todos os lugares e tempos. Onde quer que os cristãos se reúnam em oração com Maria, o Senhor dá o seu Espírito. Esta foi a experiência que este Papa fez aqui em Fátima e que tantos de nós vamos fazendo aqui em Fátima. É que, de facto, não há Pentecostes sem a Virgem Maria. Que pedir a vinda do Espírito Santo sobre nós é pedi-lo através de Maria. Que ela nos conduza à docilidade, à ação do Espírito. É que se não há Pentecostes sem a Virgem Maria, é com ela, com Nossa Senhora, a cheia de graça, a cheia do Espírito de Deus, que somos convidados a aprender a docilidade à ação do Espírito Santo. É com Maria que somos convidados a aprender a atenção aos outros, ao bem comum, à vivência da caridade. É com ela que aprendemos a construir a paz à nossa volta. É por sua intercessão que hoje pedimos ao Senhor que derrame sobre nós o seu Espírito. Caros peregrinos, peçamos ao Senhor ressuscitado, por intercessão de Maria, que envie sobre nós o seu Espírito, para que nos transforme e faça de nós suas testemunhas.